Hoje quero falar sobre morte e epitáfio. Sabe, aquelas inscrições sobre as lápides? Aquelas frases que ficam escritas sobre os túmulos? Dizem que a grandeza de um homem só pode ser medida após a sua morte, pois então que suas obras podem ser consideradas definitivamente completas. É quando o livro da pessoa termina e pode afinal ser lido pelas outras pessoas. Assim, um aprendiz, passeando por um cemitério, procurava entender quem foram as pessoas ali enterradas, com que cada qual havia contribuído para o mundo. Não foi difícil para ele perceber que a maioria daqueles falecidos havia tido muito pouca importância em suas passagens pelo planeta. Sim, porque a maioria continha em suas lápides, quando muito, uma placa com seu nome. E às vezes até essa placa estava desgastada pela ferrugem. Nenhuma coroa de flores, nenhum herdeiro chorando aos seus pés, nenhum epitáfio emocionante de ser lido. Por todos os lados faltavam referências. Em geral, constava no túmulo apenas o nome, a data de nascimento e de morte. Os currículos, os títulos que levaram tantos deles de um trabalho a outro, de uma atividade a outra durante a vida, todas aquelas aventuras e desventuras vividas, ali haviam sido esquecidas. Em um dos túmulos, o aprendiz encontrou uma frase: médico assíduo e marido exemplar. Ali estava uma primeira referência. Afinal, algum familiar fizera questão de estampar o que determinado defunto havia sido em vida. Ele foi doutor. E aparentemente sua esposa gostava dele. Afinal, ele teria sido um bom marido. Era pouco, mas já era alguma coisa. Em meio a um quarteirão inteiro de concreto, cruzes e lápides que silenciavam sobre tudo. Às vezes, ele via aqui e ali uma fotografia, já meio amarelada, revelando a face de alguém sorridente, que certa vez passeou pelas ruas do lado de fora dos perímetros do cemitério. Mas quem vê cara não vê coração, ele pensou. Apesar da imagem ali estampada, o morto ainda poderia ter sido qualquer pessoa. Uma pessoa boa, má, feliz, triste, quem sabe até outro médico. Ou então um poeta, cujas poesias terminaram guardadas em alguma gaveta de um parente ou perdidas pela corrosão das folhas do papel em que um dia foram escritas. Quem sabe ele era um padre, ou talvez alguém que não acreditasse no céu e no inferno. O aprendiz continuou sua caminhada, tentando extrair o sentido daquilo tudo. Haveria algum sentido naquilo? Em determinado momento, ele sentou-se sobre um jazigo que tinha ao canto um vaso de flores, vermelhas, recém-colocado, e ficou observando ali nos corredores vazios que cruzavam norte a sul, leste a oeste, e vindo de trás dos altos muros que cercavam além do cemitério, ouviu as vozes ao longe de pessoas, o barulho de vida que chegava da rua. Carros buzinavam em um frenesi, operários trabalhavam na construção de um prédio nas adjacências, pessoas passeavam pela calçada lateral, conversando sobre assuntos banais. Naquele instante, o aprendiz se indagou se também havia sentido na vida que corria do lado de fora do cemitério. Desperdício, foi o que ele pensou. Tantas almas, tantas oportunidades, tantos momentos, mas a maioria vividos como se a vida fosse algo a ser empurrado com a barriga. Fossem os vivos,
fossem os mortos, não pareciam ter muito para contar ou para ensinar. A vida seria mesmo um tamanho vazio? Nesse momento, ele reparou em um jazigo à sua esquerda, no qual havia um interessante epitáfio que dizia: Minha vida não foi fácil, mas não deixei de ser alegre. Não fui um homem sábio, mas o pouco que aprendi também ensinei. Não trouxe nada comigo, porque compartilhei tudo aquilo que eu tinha em vida. Testemunhei a felicidade nos olhos de ricos e de pobres, cuja amizade verdadeira eu ofereci. Agora estou em paz, de consciência limpa, pois contribuí como pude para que o mundo em que eu morri fosse um pouquinho melhor do que o mundo em que eu nasci. Sem dúvida, se o aprendiz fosse obrigado, naquele momento, a julgar todos aqueles mortos, aquele falecido seria a pessoa mais importante do cemitério. Foi então que ele percebeu o verdadeiro sentido da vida. Sim, vivemos com o objetivo de termos o melhor epitáfio que pudermos ter em nossa lápide. E a cada dia de nossa existência, as pessoas deveriam trabalhar na criação do seu próprio epitáfio, a ser utilizado no dia derradeiro. E durante a vida, fazer dele a diretriz para todas as suas ações. Pois um homem que um dia estará morto, sem ter qualquer conteúdo para se exibir no seu epitáfio, é sem dúvida um desperdício das dádivas divinas. E no final, nosso epitáfio será o nosso maior testemunho. E você, qual será o seu epitáfio? Um forte abraço, muita luz e até já!